que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar. Foi no Calvário, vamos lá, povo de Deus, que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Há momento em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momento em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Vamos erguer as mãos e dizer: foi o Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança que ele vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe a esperança que ele vai voltar. Mostrou ao mundo inteiro o que é amar, o que é amar. Foi no Calvário e ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. É nessa santidade, é nesse respeito, é nesta graça que nós iniciamos mais uma live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Iniciamos esse grupo de oração, essa transmissão hoje muito especial, né? Hoje é uma segunda-feira especial, segunda-feira diferente de todas as segundas-feiras que nós vivemos durante o ano. Para nós cristãos, para nós católicos, para nós renovados pela graça do Espírito Santo, porque nós somos do movimento da renovação carismática católica, e com a graça deste grupo de oração, nós entendemos que nós podemos ser cristãos, podemos ser católicos praticantes, né? Então é nessa graça especial, nessa segunda especial, que se inicia agora a Semana Santa, que começou ontem com a missa do Domingo de Ramos. Hoje, no decorrer da noite de hoje, nós vamos meditar um pouco para nós, para você que talvez vai acompanhar a gente, o grande significado, o que nós vivemos, o que nós meditamos, o que nós refletimos nessa semana, né? Eu repito, é uma segunda especial. Essa semana, o que acontece? É a última, nós revivemos a última semana do Filho de Deus no meio de nós. Nós renovamos, nós vivemos, nós lembramos
todo o cumprimento da palavra de Deus, todo o cumprimento da Bíblia, livros dos profetas, mensagem dos profetas são cumpridas nessa semana. A própria instituição da missa, da Eucaristia, né? Um dos momentos mais gostosos que eu acho na missa, tantos momentos especiais, toda vez que comemos este pão, toda vez que bebemos este cálice, nós recordamos a paixão e morte de Jesus Cristo e ficamos aguardando a sua vinda. Então, meu irmão, para você que tenta viver essa fé, para você que ama essa fé, para você que é tocado por essa fé, para você que quer cada vez mais estar próximo da graça de Deus, né? Nós vivemos aí todo o período de quaresma, muitos já se confessaram, muitos já fizeram uma revisão de vida, e agora nós entramos nessa semana. Jesus Cristo, Ele viveu conosco 33 anos. O Filho de Deus, como diz o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é porque Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o sangue da nova e eterna aliança. Por quê? Se você estudar a Bíblia, na época dos profetas, na época de Moisés, desde lá de Caim e Abel, quando os dois vão oferecer algo a Deus, e um deles oferece aquilo que Deus quer. Deus não quer sobra. Deus não quer momentos como bravamente eu falei aqui na live da semana passada, né? Pessoas que vivem a fé e a religião quando dá. Primeiro é seus compromissos profissionais, seus compromissos familiares, seu compromisso isso, aquilo, outro, e aí se dá, vive a fé. Caim e Abel, né? Desde lá nos mortos, quando um oferece o melhor, o que ele tinha de melhor para Deus. Isso seja uma reflexão para você. Você tem oferecido o melhor da tua vida para Deus? Ou a sobra de horário, a sobra de momento? Primeiro é o compromisso com outras coisas, depois é Deus. Aí é uma inversão do mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas. É uma inversão do mandamento de Deus, né? Então Jesus Cristo conviveu conosco 30 anos normais, mas nos 3 anos finais de sua vida, aí ele assumiu que ele era o Filho de Deus, ele assumiu que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele era tudo aquilo que estava na palavra, né? A primeira grande manifestação de Jesus é quando ele entra na sinagoga, abre o livro do Isaías 61 e diz: o Espírito de Deus repousa sobre mim. E depois que ele faz toda aquela leitura daquele livro, ele diz a todos que estão presentes: hoje se cumpre essa palavra. Então, meu irmão, minha irmã, por que sacrifício? Porque no Antigo Testamento, dependendo do pecado, dependendo do comprometimento das pessoas, eles faziam ofertas, oferendas e sacrifícios. Tudo instituído lá no livro de Levítico, tudo instituído por aquilo que Deus inspirava a Moisés, né? Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Antigamente se oferecia, não vou entrar em detalhes, mas depois você vai lá ler, lá em Levítico, se oferecia, dependendo do tipo de pecado, um tipo de sacrifício. Aí quando Jesus, Ele mesmo se oferece, né? Por que o Filho de Deus morre na cruz? Porque justamente é o sacrifício eterno. Que coisa maior que a oferenda, que o próprio sacrifício do Filho de Deus? Por isso que sabe, meu irmão, repetidas vezes a gente fala aqui nesse grupo, fala nessas nossas lives, que as coisas de Deus se aprendem. Você tem que aprender mais as coisas de Deus. Você tem que ter uma Bíblia. Você tem que dedicar alguns momentos do seu dia, da tua hora, do seu fim de noite, seja lá que for, para entender a palavra de Deus.
O próprio Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática, porque também não adianta só ouvir, saber. Então, para nós é de muita importância essa semana. Então, antes se oferecia sacrifícios, aí então o próprio Filho de Deus se ofereceu como sacrifício. O sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por nós e por todos os homens para a remissão dos nossos pecados. Por isso que depois da consagração do sangue e do corpo de Cristo, o sacerdote levanta a hóstia consagrada e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, né? Um simbolismo das ofertas lá do Antigo Testamento, que se matava cordeiro, se matava novilho, se matava cordonizes. Então, a partir do momento que Jesus se oferece, ele, o próprio Filho de Deus, em pagamento do nosso pecado. Por isso que há várias canções, às vezes eu fui comprado por um preço glorioso. Esse preço foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Então é muito triste ver pessoas que às vezes têm uma consciência. Quem não tem uma consciência religiosa, quem ainda não aprendeu as coisas de Deus, mas aquele que aprendeu as coisas de Deus, eu vou repetir, aquele que aprendeu as coisas de Deus e leva levianamente, como eu disse, primeiro é o compromisso com o trabalho, primeiro é o compromisso com família, primeiro é... Não, tudo errado. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Então, para nós é uma semana especial de renovação, né? Renovar aquilo que eu acredito, renovar aquilo que eu respeito, renovar aquilo que eu sinto, né? Aquilo que eu sinto, aquilo que entrou no meu coração, né? Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou no meu coração, então eu vou renovar meu batismo, eu vou renovar minha crisma, eu vou renovar meus compromissos com Deus, né? O sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos vossos pecados. Fazem isso para celebrar a minha memória. Porque tem gente que às vezes vai na missa, né? Tem gente que vai na missa por ir. Tem gente que não presta atenção, Tem gente que às vezes vem no grupo, vai em momentos com Deus por ir. Não se compromete, não tem compromisso. Então essa semana, para nós católicos, para nós cristãos renovados, é reviver, é assumir de novo Deus em primeiro lugar, assumir de novo o perdão, a misericórdia, a bondade, a verdade de Deus. Tudo passa, tudo vai passar. Se você caiu duro, seco aí hoje, fica a tua casa, fica teu trabalho, fica a tua conta bancária, fica tudo. E aí, como vai ser? Se de repente você preferiu o trabalho, primeiro você preferiu outras coisas e não dedicou para a sua salvação. Então essa semana começou ontem. Por que domingo de Ramos? Porque a última semana de Jesus Cristo vai ser na cidade de Jerusalém. A última semana de Jesus, né? Jesus, nesses 3 anos que eu estou tentando falar meio resumido, ele andou por toda a região da época, né? Na Judéia, na Galileia, na Samaria, em Cafarnaum. Ele andou por sobre toda a terra de Israel ali naquele momento, aquela terra prometida, aquela terra tanto falada lá no Antigo Testamento. Ele andou por todos os lugares, e nesses lugares ele assumiu, ele diz: eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal, eu sou a verdade, o caminho, a verdade, a vida, né? Em cada momento que ele encontrou com Zaqueu, com a samaritana, lá no poço de Jacó, tudo ele foi assumindo
todas as profecias bíblicas. Tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, ele foi respondendo, foi vivendo, foi acontecendo. Então, amado irmão, amada irmã, é na graça de Deus que nós vamos viver essa semana. Antigamente se falava semana maior, porque justamente é um destaque. Você não pode ter vivido a segunda-feira de hoje como todas as segundas-feiras do ano. Você não pode viver amanhã, terça-feira, quarta, quinta e principalmente de quinta-feira para frente, que são os 3 últimos dias da vida de Cristo. Você não pode viver levianamente. Como eu disse já lá no começo desses 40 dias, nem parece que está na quaresma. Nem parece que as pessoas foram em lugares, em ambientes, em festas, em coisas, né? Porque o mês de maio sempre foi um mês de muitos casamentos. Porque os antigos, eles respeitavam esses dias para se marcar festa, para se marcar coisas. Aliás, as pessoas que normalmente celebram o aniversário nesses dias, elas falam: meu aniversário é meio assim. Não, não é meio assim não. Feliz quem respeita a Deus. Vou dizer bem claro: feliz se você respeita as coisas de Deus. Feliz se você renuncia gozos e prazeres pelas coisas de Deus. Feliz é você não imagina o galardão, a recompensa, o tesouro, a glória que você vai ganhar. Então, nessa semana, né, eu vou falando hoje um pouquinho, talvez eu vou ser mais catequético hoje, mais doutrinário hoje. Eu não posso ficar aqui, são 40 minutos, eu não posso ficar abrindo passagem da Bíblia, mas eu vou falar das passagens da Bíblia. Então, em tese, para você entender, Jesus viveu conosco 30 anos normais, como um homem normal. Porque diz lá em Romanos: assim como o pecado entrou no mundo por um homem que foi Adão. E qual o pecado de Adão? A desobediência a Deus. Então, assim como o pecado do mundo entrou no mundo por um homem, o pecado só podia sair do mundo por um homem. Mas como não havia um homem de graça, de bênção, enfim, então Deus enviou, fez com que o seu próprio filho dele se fizesse um homem, vivesse, morasse entre nós. E aí então Jesus vai se oferecer no sacrifício da cruz. Então, meu irmão, 30 anos normais, 3 anos vivendo o ministério, a missão que Deus Pai deu a ele. E nessa semana, começando ontem, quando ele entra em Jerusalém para viver, ele coincide toda a promessa, toda a profecia, todo o cumprimento, quando os judeus da época iam comemorar a Páscoa. Por isso que existe a Páscoa antiga, que é a passagem lá no Egito. E lá no Egito, se você lembrar bem, quando o último praga que o povo foi libertado do Egito, eles sacrificaram o cordeiro e no umbral da porta eles passaram o sangue do cordeiro. Eu repito de novo: religião se aprende. Não fiquem na monotonia lá de quando você foi fazer a primeira comunhão, de quando você foi fazer a crisma, e parou no tempo. Tem gente que pesquisa tanta coisa no Google, tantas coisas na internet, e não pesquisa coisas de Deus. Tem a Bíblia no Google, tem explicações sobre esses mistérios, sobre essas coisas que eu estou ensinando. Então, assim como o cordeiro foi sacrificado e eles passaram o sangue de cordeiro na porta, Jesus se torna o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ontem
a gente reviveu, lembrou a ida dele até Jerusalém, para que ali então ia haver a festa da Páscoa, para se cumprir a Escritura. Então nós vamos meditando, né? No domingo ele entra, ele fica por ali, e aí na quinta-feira santa, por isso que não é só sexta-feira santa. Antigamente o povo até respeitava, nem trabalhava na quinta-feira, né, Castro? Dava quinta-feira, meio-dia, as firmas fechavam, não é? Respeitavam. Hoje é o dito pelo mundo dito. Então as pessoas já na quinta-feira já começavam a viver aquele clima, né? Na igreja chama o Tríduo Pascal. Se você frequenta a igreja católica, se você vai, eles vão chamar do Tríduo Pascal. Porque na quinta-feira, à noite, Jesus vai instituir a missa, né? Às vezes as pessoas acham que a missa é invenção do Papa, que a missa é invenção do padre, que a missa é invenção do bispo. Não. Quem inventou a missa foi o próprio Jesus. Na ceia, ele chamou os seus apóstolos, já avisou, mandou preparar o lugar, mandou preparar todo o ambiente. E ali ele tomou o pão, deu graça e tal, e partiu e deu a seus discípulos. Toda vez que come deste pão, toda vez que bebe desse sangue, quer dizer, a instituição da missa, né? Às vezes eu com sinceridade, às vezes não gosto muito de falar a nomenclatura, que às vezes a própria igreja fala lava-pés. Eu não gosto de falar essa nomenclatura, porque a maioria dos cristãos não entende. A maioria dos católicos não entende, né? Porque lógico, nesse ritual da instituição da Eucaristia, na instituição da missa, há um momento que Jesus, né? Há todo um trâmite, há todos os acontecimentos ali, que ele vai lavar os pés dos apóstolos, explicando o significado, o motivo, mas o fundamental é a instituição da Eucaristia. A instituição, né? Para nós católicos, os sacramentos, né? Nós católicos temos os 7 sacramentos, o batismo, a primeira Eucaristia, a confissão, o crisma, a unção dos enfermos, o matrimônio, o sacramento da ordem. Nós católicos, nós ali fortalecemos o significado, os símbolos da nossa fé através dos 7 sacramentos. E um desses sacramentos é a Eucaristia, a primeira comunhão. Então, na quinta-feira santa, Jesus vai instituir a Eucaristia. E logo depois que ele institui a Eucaristia na quinta-feira, ele vai se recolher, porque Jesus, quando está em Jerusalém, o lugar que ele gosta de dormir e ficar à noite é no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, para você entender, de um lado tem um morro aonde é Jerusalém, aí desce um vale e sobe, já é o Monte das Oliveiras. Não dá nem uma distância de 2 quilômetros, 1 quilômetro, dependendo da posição do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Então Jesus, quando está em Jerusalém, ele sempre fica lá no Monte das Oliveiras. Então na quinta-feira ele institui a Santa Ceia, né? Que tem muitos quadros, né? Muita gente tem até quadros na parede da famosa Santa Ceia, mas essa famosa Santa Ceia, repito, é a instituição, é a missa, a instituição da Eucaristia. Hoje, com a evolução dos anos, a gente tem o momento da palavra e o momento da missa. A missa é dividida em 2 partes: o momento da palavra, o momento da mesa. Outra oportunidade eu faço uma live só explicando sobre a missa, quem sabe. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei como você viveu ontem, eu não sei como você se colocou hoje, ou alguns acham que é só lá na quinta-feira. Não, você tem que entender. Jesus ali está em Jerusalém,
vivendo ainda alguns milagres, algumas pregações, alguns acontecimentos, para culminar na quinta-feira a instituição da Eucaristia. E aí ele vai se recolher no Monte das Oliveiras. Aí acontece a traição de Judas por alguns denários. Às vezes a gente fala, né? Judas traiu Jesus por moedas. Você às vezes trai Jesus pela tua própria vida. Quando você escolhe fazer outras coisas do que viver tua fé, você está traindo a Deus. Você está renegando, né? Judas, com aqueles denários, ele renegou Jesus. Você, às vezes, nas suas opções pessoais, você está renegando Jesus. Naquele momento que Jesus foi lá no Monte de Oliveira, Judas o trai, aí o sumo sacerdote com seus soldados, né, vão e capturam Jesus. Então a quinta-feira para nós na igreja, o tríduo pascal, já começa justamente ali. Quando Jesus então é preso, Jesus é levado lá no pátio de Antônio. E naquela quinta-feira, né? Às vezes as pessoas acham que é só às 6 horas na procissão. Não! A madrugada da quinta-feira, no meu entendimento, é muito pesado. Imagina se você tem um parente, um filho, e de repente te liga no celular agora e fala: ó, teu filho foi preso. Levaram teu filho lá para a delegacia, levaram teu filho lá para a cadeia. O que você faz? Você se desespera, apavora, imediatamente você vai lá na cadeia, na delegacia. Então Jesus foi preso, injustamente, é lógico. Ele foi preso lá e levado para o Sinédrio. E o Sinédrio entrega para os soldados romanos. Então, resumindo, você que às vezes acha que Semana Santa é só 3 horas da tarde, que você acha que Semana Santa é sexta-feira, um absurdo, né? Ainda tem um absurdo. Tem gente ainda que marca passeio, marca viagem. Tem gente que ainda tem aquela conotação de que sexta-feira é feriado prolongado. Eu vejo católicos, eu vejo cristãos que marcam passeios, que marcam viagem, porque é feriado prolongado. Então, na quinta-feira, para mim, tanto é que minha comunidade, a gente depois que todo mundo vai nas paróquias e reza nas missas, que normalmente eles costumam ir, a gente vem aqui, ó. Se você quiser vir, pode vir. Lá com umas 10h30, 11 horas, não é, Catuba? A gente vem aqui, ó. A gente reza das 10h30, 11 horas, meia-noite. Nós não exagera com o horário, porque vem mulheres e famílias. Porque na quinta-feira, Maria, você entendeu? Você tem teu filho. E chega lá a notícia que teu filho foi preso. E aí? Você vai ficar de boa lá na tua casa? Então na quinta-feira, Regina, de madrugada, Jesus está preso lá. E Jesus, Cássio, está na mão de pessoas boas. Jesus está na mão dos soldados romanos. Quem são os soldados romanos? Homens que ficaram 3, 5, 6 anos, 10 anos longe de suas casas, de suas famílias, homens revoltados. E quando eles pegam lá, como a gente diz no ditado popular, um bode expiatório, Lucas, eles metem o cacete. Jesus, na madrugada da quinta-feira, ele apanha. Assiste aí, ó. Assiste o filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo. Assiste, vê lá. Vê o que eu estou querendo te dizer, te falar. Então, a madrugada, até chegar lá por volta das 9 e pouco da manhã, 10 da manhã, Jesus sofre muito.
para nós católicos cristãos, começamos o tríduo pascal, primeiro com um momento de bênção, de êxtase, porque Ele dá o seu corpo, o seu sangue, quem come deste pão viverá eternamente. Gente, eu não tenho como ensinar tudo numa noite só. Por isso eu te convido, nem frequentar o grupo de oração, ou frequente, aqui em Sertãozinho tem todas as paróquias, tem grupo de oração. Procure um grupo de oração, vamos aprender as coisas de Deus. Então, meu irmão, depois daquele momento tão lindo, que Ele disse que vai se dar por nós, que Ele vai ser nossa comida, nossa bebida, e de quem come este pão viverá eternamente. Ele é traído por Judas. Eu repito, você que tem escolhido tua vida profissional, você que tem escolhido tua vida familiar, você que de vez em quando assume suas coisas com Deus, cuidado. A conta fecha. A conta fecha. Não adianta vir com aquela... ir na Semana Santa com aquela cara de boi sonso, querer beijar a cruz, beijar o esquife, beijar o Cristo morto. E durante o ano vive do jeito que quer viver. Eu não sou melhor que ninguém, mais que ninguém, eu estou aqui, ó. Faça chuva, faça sol, eu estou aqui. Hoje minha perna está doendo de novo. Lembra um mês atrás, uma dor que eu tive na perna? Tinha sarado, hoje voltou. Nossa, eu fui entregar um negócio ali na sorveteria, quase que eu caí no corredor. Mas eu estou aqui, amando, adorando, louvando, glorificando, vivendo, seguindo. Não adianta dizer que tem fé. Tem fé, eu amo a Deus, eu sou cristão. Não é nada, isso não é nada. Então, na quinta-feira santa, pense nisso que eu estou falando, hein? Eu já vi católico cristão, sair da missa do lava-pés e comer cachorro-quente na praça. Eu já vi católico cristão sair da igreja, da instituição da Eucaristia. Ele acompanha todo aquele momento solene que o sacerdote recolhe a toalha do altar, que o sacerdote recolhe o Santíssimo, tem aquele nome, né, daquele, põe um pano no Santíssimo, recolhe. E tem católico que ainda vai se divertir na quinta-feira santa. Misericórdia. Você entendeu o que vai acontecer quinta-feira à noite? O nosso amado Jesus vai ser preso, vai apanhar. Vai apanhar a noite inteira. E de manhãzinha vão levar ele para lá, para cá, até que levam ele diante de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos tenta de alguma forma livrar Jesus. Mas aquele mesmo povo que dizia que amava, que foi curado, que foi abençoado, na hora do vamos ver, crucifica. Vocês querem Barrabás ou quer Jesus? Quem que vocês querem que eu liberte? Barrabás. Aí há todo um contexto político que não dá para me explicar nessa noite, porque alguns dos povos alvoroçados ali gritam o nome de Barrabás. Então Jesus é levado ali diante de todos, machucado. Ele não poderia ter sido batido. Eles não poderiam ter feito aquilo. Ele não tinha sido condenado, nem tinha sido julgado. Por isso que diz o justo pelo injusto. Por isso que diz o santo pelos pecadores. Sabe, meu irmão, eu vou fazer um parênteses aqui. Eu amo Deus. Eu amo Deus de verdade. Minha vida é uma vida voltada a Deus. Eu vou fazer 60 anos, eu me converti com 17 anos. Nunca preferi minha vida profissional. Nunca preferi minha vida familiar. Está aí meu filho. Quantas coisas que eu às vezes deixei de fazer com a minha família, porque eu tinha a missão de estar aqui, de viver a graça de Deus, de pregar o Evangelho.
Quantas coisas que eu renunciei profissionalmente, coisas que eu podia ter ganhado dinheiro, muito dinheiro. E eu não vou falar coisas da minha vida aqui, mas só vou falar que um dia Jesus com Pedro conversou com Jesus, eu larguei tudo para te seguir, e aí? Aí Jesus fala que ia dar 4 vezes nessa vida, 100 vezes. É minha vida isso. Um dia você quiser saber a minha sobrevivência, de onde vem meu pão, meu dinheiro, minhas coisas, vem daí. Deus nunca, desde quando eu me converti, Deus nunca me deixou faltar nada. Nada. Mas sempre eu repito, em primeiro lugar vem de Deus. Agora você acha que primeiro você vai fazer suas realizações pessoais, você vai fazer suas realizações profissionais, aí depois você vai servir a Deus? Eu acho que você leu na Bíblia, não é a Bíblia que eu leio, não. Eu acho que você segue outro Cristo, você não segue o Cristo que eu sigo, não. Se em primeiro está você, se em primeiro está com as opções, eu acho que você segue outro Cristo, não é o mesmo Cristo que eu sigo. Não é esse Cristo que eu estou falando agora, da Semana Santa, não é esse Cristo que foi preso, que vai sofrer a madrugada inteira de quinta-feira, não é não. Então, meu irmão, ele sofre a quinta-feira toda, a noite de madrugada, aí ele é levado para um julgamento, aí ele é condenado, e ele é condenado à morte de cruz. Tanto quinta-feira, como na sexta ou no sábado, o momento mais importante é às 3 horas da tarde na sexta-feira. Tem gente que é católica, cristã, e não sabe disso. Tem gente que é católico, cristão, e só está acostumado a ir lá na procissão. Fica brincando com a vela, que se a vela quer mamão, não quer mamão, quer mamão, não quer mamão. Sexta-feira à tarde, pelo amor de Deus, para tudo! E vá na igreja. Mas não vai às 3 horas não, vai às 2h30. Por isso que a chamada hora da misericórdia às 3 horas. Durante o mundo inteiro, a vida inteira, nós rezamos a oração da misericórdia às 3 horas da tarde. Isso fica como um sinal para você. Todo dia, às 3 horas, se você puder. Essa hora é a hora que o meu Cristo morreu. Então, na quinta, sexta, o momento mais importante, que você não vá na procissão, mas o mais importante é você ir às 3 horas da tarde na igreja. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, sem força, porém, morria na cruz. O Mestre, o Filho de Deus. Então, quinta-feira, à noitinha, instituição da missa, instituição da Eucaristia, o sacramento, o corpo e sangue de Cristo, que nós revivemos na missa. Aí ele vai descansar. Na hora que ele chega lá no Monte das Oliveiras, ele é preso, levado primeiro para o sumo sacerdócio, mas o sumo sacerdócio, como é véspera de Páscoa, eles jogam a peteca para os soldados romanos. E os soldados romanos não sabiam, achando que Jesus era um caso qualquer, um marginal qualquer, um bandidinho qualquer. Eles batem em Jesus. E assim, de manhãzinha, ele é julgado. O julgamento demora um pouco. Aí coloca o madeiro para se cumprir a palavra. Às vezes tem nossos irmãos evangélicos que criticam porque a gente adora a Santa Cruz. Porque assim como Moisés levantou a serpente de bronze, lá em Números 21, João 3 fala que o Filho de Deus ia ser levantado no madeiro. A cruz é um sinal de salvação para nós cristãos. Não é sinal de bendição. Quando um católico, um cristão,
faz um sinal não Pai, Filho, Espírito Santo, não é benzeção. Benzeção não é de Deus. É uma declaração. Quando eu faço o sinal da cruz, eu estou declarando que eu creio no Deus que é Pai, no Deus que é Filho, no Deus que é Espírito Santo. Eu estou declarando que eu sou cristão, que eu sigo a Deus, que eu quero a graça de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus. Esse é o sinal da cruz. Então, meu irmão, coloca um madeiro nos seus ombros, e Jesus é levado, e às 3 horas da tarde, na sexta-feira, preste bem atenção que eu estou explicando, o momento mais importante na Semana Santa, no Tríduo Santo, é sexta-feira às 3 horas. É preferível que às vezes você não vá na procissão, mas que às 3 horas você vá na igreja. É assim, né? Para viver todo aquele clima, aquela sequência das coisas. Não sei se as paróquias vão fazer procissões, estão falando aí, como que é? Vá na procissão. E aí então, se Jesus apanhou na madrugada de quinta, Jesus na noite e madrugada de sexta-feira, ele vai descer à mansão dos mortos. Ele vai levar a salvação para todos aqueles que viveram antes dele. Eu repito, não dá para me ensinar tudo. Vem aqui no grupo, vem cantar nosso grupinho aqui, ó. Eu preciso aprender as coisas de Deus. Você precisa aprender as coisas. Você precisa dar tempo da sua vida, do seu momento para Deus. Não brigue com Deus, não. Principalmente vocês que estão aqui, que têm um pouquinho mais de consciência. Semana passada eu dei uma chacoalhão aqui nos irmãos que estavam mais para lá do que para cá. Cuidado, gente. Ao que muito se é dado, muito será cobrado. Então nós vivemos quinta-feira, a instituição da Eucaristia, Jesus é preso de madrugada. Há muitas paróquias, hoje mudou muito, né? Há muitas paróquias que passavam a madrugada inteira em vigília. Hoje eles fazem a vigília até meia-noite, depois retomam às 6 horas da manhã, até às 2 e pouco da tarde. Aí tem a via sacra, e aí às 3 horas o sacerdote lê o momento no Evangelho que Jesus foi crucificado. Tudo que aconteceu naquele momento da cruz. Tudo. Então, a partir das 3 horas da tarde, Jesus morre na cruz, se entrega por nós, o justo pelos pecadores, o Cordeiro de Deus imolado. E ele vai então para o sepulcro, e para se cumprir a Escritura, no terceiro dia ele ressuscita. A igreja, dentro da situação, das distâncias, de horários, de coisas, normalmente a gente fala a missa de gala, ou seja, a missa teria que ser depois da meia-noite do domingo. Mas a igreja, então, ela transfere a chamada missa do Círio Pascal. É uma das missas mais completas da Igreja Católica. Chama Missa do Círio Pascal. Círio Pascal, se você for na igreja, é uma vela que fica do lado do altar o ano inteiro. É a mesma vela. Ela é trocada uma vez por ano. E nela tem a data do ano. Essa missa começa lá fora, com toda a luz da igreja apagada, porque Jesus está no sepulcro. Ele não ressuscitou. Então há tantos significados lindos. Eu volto a dizer: procure aprender as coisas de Deus, minha querida, meu querido. Procure colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Cuidado.
cuidado, cuidado. Hoje uma moça lá na sorveteria perguntou para mim: ô Paulo, e sobre carne? Sim, a igreja institui o sentido da carne na quarta, na sexta-feira, mas acima de tudo, Jesus diz lá no Evangelho que muito mais que sacrifícios, Ele quer a penitência, que Ele quer a conversão. Não adianta a pessoa dizer: não comi carne a quaresma inteira, não comi carne na quarta, não comi carne na sexta, mas é pecador. Não se arrepende dos seus erros, das suas falhas. Ouve o que eu estou falando aqui, que está colocando as suas vidas profissional, sua vida familiar. Você primeiro se coloca tudo em primeiro lugar. Não coloca Deus, o reino de Deus, né? Você que é do grupo Cristo Vive, não frequenta o grupo Cristo Vive. Como que é isso? Quantas vezes nesses últimos 2 anos eu repeti aqui, se dependesse de certas pessoas, este grupo tinha fechado, tinha acabado. A Covid tinha matado o grupo Cristo Vive. Porque não vem. Deixa o piano só para a gente carregar. Cuidado. Ao que muito se é dado, muito será cobrado. Vá na sexta-feira, por favor, às 3 horas. Por favor, vá na sexta-feira. Aí tem a procissão. No sábado santo, a missa do Círio Pascal é a missa mais completa. São 6 leituras, começa várias leituras dos acontecimentos até chegar à luz de Cristo. Sabe, eu sou apaixonado. É complicado, né? Eu sou apaixonado pelas coisas da Bíblia, das coisas de Deus, da igreja, do sacramento. É minha vida, minha vida. Minha vida é Deus. Minha vida não é eu, minha vida não é meus filhos, minha vida não é minha mulher, minha vida não é meu trabalho. Minha vida é Deus. Em primeiro lugar é Deus. Se qualquer coisa ficar entre eu e Deus, eu prefiro Deus. Se meu filho ficar entre eu e Deus, eu prefiro Deus. Se minha mulher ficar entre eu e Deus, eu prefiro Deus. Se o dinheiro, se a profissão ficar entre eu e Deus, eu prefiro Deus. Eu não sou burro. Eu não sou burro. Tem gente que se acha que é esperto, né? Quem sou eu? Se Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o meu reino, e tudo vai ser dado em acréscimo. Eu não vou entrar em detalhe, mas muitas coisas que eu esmerei, muitas coisas que eu quis fazer, que eu quis ter, eu tive. Tem algumas coisas que ainda eu quero, e vou fazer. Se for vontade de Deus, se for plano de Deus. É lindo aquele trecho que diz: buscai a Deus já que Ele se deixa encontrar, buscai a Deus já que Ele está perto. Eu nem vou entrar na palhaçada de Páscoa, de ovinho de Páscoa, de coelhinho de Páscoa. Eu não perco mais tempo. Eu não perco mais tempo, sabe? Essa desgrameira que é o comércio, que é o mundo, né? No Natal é a desgrama do Papai Noel, na Páscoa é o tal do coelho. Não, eu não entro nessa, não é? Conhecereis a verdade vos libertará. Deixa eu saudar alguns irmãos aqui que eu fiquei tão empolgado hoje. Fidelis, um dia vamos lá visitar esse irmão? Esse cara merece. Eu marco um dia, eu não dia rezar na tua casa, eu vou. Aonde que cidade? Depois você vai aqui, Fidelis. Eu me comprometo um dia. Vamos marcar, tem uma quarta-feira à noite, uma quinta-feira. Vamos, Lucas? Na casa dele? Não é longe, dessa Arara, Limeira, aqui pertinho. É um pulinho. Fidelis, Cida, Marli Barbosa, Graça Cruz, Marcelo Pellegrini. Fazia tempo, Marcelo. Louvado Camininho lá de Araraquara, Lúcia Folha, Maria Padre lá de Quatapará, Janete Santas
Daí a Fátima, Lê Fernandes, né? Uma amiga que a Fran fez lá, como foi passear na praia. É assim, tem que evangelizar, tem que falar de Deus. Aliás, compartilhe essa live, gente. Você tem um Facebook, compartilhe. Depois que aquele cantor famoso foi fazer uma live, o Facebook, pum. A nossa live chegou, teve uma vez, teve, né, quase 2.000 pessoas, né? Depois de 800, a média era 800, 1.100. Aí depois teve um cantor famoso aí que foi fazer uma live, Daniel. Vou falar o nome, né? Aí o Facebook, ó, bloqueou isso aí. Só quem faz pelo YouTube, né, o Elton? Quem faz pelo YouTube, então, a coisa. Mas a gente não tem o cashback para essas coisas, né? A gente vai devagarzinho, mas a gente vai lá. Mas compartilhe, você que tem um Facebook, compartilhe essa live. Principalmente essa live de catequese da noite de hoje. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Vamos lá, povo de Deus. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou cantar, deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Deixar-me guiar, me abandonar no teu querer. Foi semana passada que eu preguei aqui que muitas coisas que você está fazendo, você vai chegar lá na frente e vai ver que não valeu a pena. Eu falei semana passada aqui que muitas coisas que você faz, você vai chegar lá na frente e você vai ver que são escolhas tuas, não são escolhas de Deus. Não são planos de Deus. Sabe por que às vezes as coisas não dão resultados? Porque você não está obedecendo o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Eu estou aqui, ó. Dane-se Covid, dane-se. Venha o que vier. Primeiro o caminho de Deus. Eu vou deixar-me guiar, me abandonar pelo teu querer. Aí vamos lembrar no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Preciso fazer. Diga a todo mundo, bem forte. Eu preciso fazer. A tua vontade na minha vida. Pega as duas mãos e fala, eu preciso fazer a tua vontade na minha vida. Vou responder com a Bíblia na minha casa.
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Vou responder com a Bíblia. Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, o ladrão furta e rouba. Junta para você tesouro lá no céu. Eu repito, o que você está fazendo na tua vida? Você está juntando coisa aqui ou coisa lá? Eu vou repetir de novo. Olha para dentro de você. Olha aquilo que você tem feito. Você está juntando tesouro aonde? Você está fazendo a vontade de quem? Vou repetir. Às vezes tem gente, Lucas, parece que você tem que pegar ela e ler a Bíblia junto, Paulo. Tem gente que você tem que fazer, que sabe aquela criancinha na escola? Que você pega, ó, a cartilha, ó, olha aqui, olha aqui. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não ajunte para você tesouros nessa terra, onde a ferrugem corrói, onde o ladrão furta e rouba. Ajunta para vós tesouros lá no céu. E como que eu ajunto tesouro lá no céu? Fazendo a vontade de Deus. Então não adianta também. Essa semana o cara vai certinho, né, Cássio? Vai vir aqui, foi ontem no Ramos, quinta-feira vai lá no Lava Pés, sexta-feira vai lá na Paixão de Cristo às 3 horas, vai até da caverninha lá na porção, no sábado santo vai lá na missa do Ciro Pascal, chega a semana que vem, Cássio. Né, Fran? Aí chega segunda-feira que vem, não vai estar aqui. A mesma coisa. Olha o meu exemplo. Eu sou um exemplo para vocês. Eu sou um exemplo. Paulo, onde eu estou toda segunda-feira? Fala, Paulo. O povo está aqui, está ouvindo. Quem? Tem onde eu estou toda segunda-feira? Aqui no grupo. Júlia, você que reclama de tanta dor nas pernas, hoje eu estou com dor nas pernas, mas onde eu estou? Aqui no grupo. E na semana da Covid, como que era? Hein, El? Cadê o El? Como que era? Sabe como foi na semana da Covid? Eles faziam transmissão ao vídeo, né? Eu lá da minha casa rezava com eles aqui. Cuidado, meu irmão. Cuidado, cuidado, cuidado. Qual a vontade que eu estou fazendo? Qual o compromisso? Qual a responsabilidade? Qual a obrigação? Amarás a Deus. Eu, Paulo, não prego nada que não está na Bíblia. Eu não falo o que eu acho, o que eu penso. Eu vou na palavra. Amarás o Senhor de todo o teu coração. Aí eu amo a Deus. Mas é uma festinha, uma aniversarinha. Tem gente que primeiro viveu a vida da desgrama para depois vir viver a vida com Deus. Aí é tarde. Muito tarde. Abra teu coração, meu irmão. Vamos louvar mais uma vez esse cântico. Eu vou, ajuda aí o povo de Deus. Deixar-me guiar, força. Me abandonar no seu reino. Vamos ficar em pé e dizer, fica o povo do Léo. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei, em quem me apoiarei. Você pode estar aqui conosco. Para onde eu irei, força. Eu seguirei, eu seguirei.
assim conosco na segunda-feira, né? Fala uma segunda-feira. Seu amor me sustenta, Sua graça me basta, seu amor me sustenta. Eu vou encerrar dizendo que é muito comum, pode sentar, gente? É muito comum chegar lá no domingo, as pessoas se encontrarem e dizer Feliz Páscoa. É muito comum. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que eu não vou ver ela durante a semana, não vou ver no fim de semana. Ela disse que você tem uma santa e feliz Páscoa. Páscoa quer dizer passagem da morte para a vida. A Páscoa antiga foi o povo de Deus saindo escravo do Egito, e a Páscoa nova é nós sabemos que nós podemos ressuscitar no terceiro dia como Jesus. Sabe, meu irmão, a fé não é uma coisa, a fé é uma coisa concreta. Os ensinamentos de Jesus Cristo é concreto. Então eu só posso dizer que você vai ter uma feliz Páscoa se verdadeiramente essa semana, quinta, sexta tarde, Ciro Pascal, você viver. Que você passe das trevas para a luz, da morte para a vida. Bendito seja Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu segui.